Empregada doméstica é humilhada em festa, sem saber que era a dona da mansão. O salão da mansão resplandecia em ouro e cristais. A festa de gala reunia os rostos mais influentes da cidade, mas, entre eles, uma jovem de uniforme simples e olhar cansado caminhava discretamente, carregando bandejas e recolhendo taças vazias. Seu nome era Helena, e naquela noite ela seria humilhada diante de todos, sem imaginar que, em poucas horas, sua vida mudaria para sempre. Helena tinha apenas 24 anos. Desde os 16, trabalhava como empregada doméstica para sobreviver. Órfã de pai e mãe, cresceu pulando de abrigo em abrigo, sem nunca conhecer seu verdadeiro passado. A mansão onde agora servia era majestosa, mas seu coração se sentia pequeno naquele ambiente repleto de olhares julgadores. Seus sonhos pareciam tão distantes quanto as estrelas que brilhavam no céu daquela noite. Entre os convidados, destacava-se Stella Marins, uma socialite arrogante e filha de um dos empresários mais poderosos do país. Stella, de 27 anos, nunca aceitou que pessoas simples circulassem entre seus círculos. E quando seus olhos pousaram sobre Helena, um sorriso maldoso se desenhou em seus lábios. "Quem deixou essa criatura entrar aqui?" Stella perguntou alto, chamando a atenção de todos. Helena paralisou. Seu rosto queimava de vergonha. E suas mãos trêmulas deixaram cair uma bandeja de cristais no chão, espalhando estilhaços que pareciam ecoar por todo o salão. Risadas se espalharam como fogo, e ela só queria desaparecer. Lutando contra as lágrimas, ajoelhou-se para recolher os cacos, ouvindo murmúrios cruéis sobre sua presença indesejada. O anfitrião da festa, o Sr. Renato Salazar, um homem de 58 anos, tentou intervir discretamente, mas Stella já havia causado estrago suficiente. "Aposto que ela entrou só para roubar alguma coisa", gritou, enquanto tirava uma foto de Helena ajoelhada. As câmeras de celulares começaram a registrar a cena, prontos para transformar aquela humilhação em entretenimento barato nas redes sociais. Helena não tinha forças para se defender. Sentia-se esmagada. Cada risada, cada olhar de desprezo era uma facada em sua alma já tão cansada de lutar. Levantou-se o mais rápido que pôde e, com o pouco de dignidade que ainda lhe restava, correu para fora do salão, escondendo o rosto. Lá fora, sob o céu estrelado, ela desabou em lágrimas silenciosas. Enquanto isso, no escritório da mansão, trancado e isolado da festa, repousava um cofre antigo, guardando um segredo que mudaria tudo. Nele, havia documentos que revelavam que Helena não era apenas uma funcionária. Ela era a verdadeira herdeira daquela fortuna, a filha biológica de Renato Salazar, desaparecida há mais de 2 décadas após um sequestro mal explicado. Helena foi sequestrada quando tinha apenas 2 anos. Sua mãe, Isabel Salazar, nunca superou a perda e morreu de tristeza poucos anos depois. Renato, mergulhado na dor e na culpa, buscou incansavelmente a filha, mas o tempo e os erros do passado enterraram a esperança. Agora, sem saber, Helena trabalhava como empregada no lugar que sempre deveria ter sido seu lar. Enquanto chorava no jardim iluminado apenas pela lua, Helena sentiu uma mão tocar levemente seu ombro. Era Daniel, um jovem advogado que trabalhava para Renato e que havia observado toda a cena com indignação. "Você está bem?" perguntou ele, sua voz carregada de compaixão genuína. Helena tentou sorrir, mas a dor era grande demais. "Eu só queria ser invisível", sussurrou ela envergonhada. Daniel sentou-se ao lado dela na grama fria, sem se importar com o terno caro. "Você não deveria se envergonhar. São eles que deveriam. A verdadeira nobreza não está no dinheiro, mas no coração", disse ele com firmeza. Naquele momento, algo dentro de Helena começou a mudar. Uma pequena chama de esperança acendeu-se em seu peito. Sem saber explicar porquê, Daniel sentiu uma ligação forte com Helena. Nos dias seguintes,
ele se dedicaria a descobrir mais sobre a história daquela jovem tão injustiçada. O que ele não sabia ainda era que sua investigação traria à tona verdades enterradas há décadas. Verdades que abalariam as estruturas daquela família e daquela cidade inteira. Na manhã seguinte, Helena tentou pedir demissão. Não suportava mais permanecer naquele ambiente. No entanto, Renato Salazar pediu para vê-la pessoalmente em seu escritório. Ainda estremecendo de medo e vergonha, Helena entrou na imensa sala de paredes cobertas de livros. Renato a observava com um olhar estranho, como se enxergasse algo familiar nela. "Qual é o seu nome completo, minha querida?" perguntou ele de maneira quase paternal. Helena hesitou. "Helena Souza, pelo menos é o que me disseram no abrigo", respondeu confusa. Renato franziu a testa, seu coração acelerando. "Você, por acaso, tem alguma marca de nascença? Uma pequena mancha em forma de estrela no ombro esquerdo?" perguntou quase sem fôlego. Surpresa, Helena puxou discretamente a manga do uniforme, revelando a marca que carregava desde que se entendia por gente. O silêncio que seguiu foi cortante. Renato cambaleou para trás, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. Em segundos, a ficha caiu. Aquela jovem humilhada era sua filha perdida, a verdadeira dona da mansão. O mundo de Helena estava prestes a virar de cabeça para baixo. E ela ainda não fazia ideia do que a esperava. O silêncio que pairava no escritório era quase insuportável. Helena, sem entender a reação de Renato, baixou os olhos insegura. "Aconteceu alguma coisa, senhor?" perguntou com a voz hesitante, sem imaginar o turbilhão que se desenrolava na mente daquele homem. Renato, sentindo o peso de 2 décadas de culpa, apenas balançou a cabeça, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. Daniel, que aguardava do lado de fora, foi chamado com urgência. "Prepare um exame de DNA urgente!" ordenou Renato, sua voz embargada de emoção. Helena, confusa, foi orientada a colaborar sem explicações detalhadas. Embora estranhasse a situação, a humilhação da noite anterior ainda ecoava tão forte dentro dela que simplesmente aceitou. Era mais fácil obedecer do que questionar. 2 dias se passaram em uma tensão sufocante. Helena continuava a trabalhar, mas os olhares haviam mudado. Agora, muitos a observavam com curiosidade, como se soubessem de algo que ela não sabia. Estela, irritada com a atenção que Helena começava a receber, arquitetava em silêncio uma nova humilhação, disposta a não perder seu trono social. Quando o resultado do exame finalmente ficou pronto, Renato pediu para encontrá-la novamente. Helena entrou na sala, o coração acelerado, as mãos suando frio. Ela não sabia o motivo daquele nervosismo, mas algo dentro dela dizia que aquela conversa mudaria sua vida para sempre. Renato estava em pé, segurando um envelope branco nas mãos trêmulas. "Helena, você é minha filha", disse ele, com lágrimas nos olhos. As palavras flutuaram no ar, sem que Helena pudesse absorvê-las imediatamente. "O quê?" ela balbuciou, completamente perdida. Renato explicou tudo: o sequestro, a dor, a busca incessante. Mostrou fotos antigas, cartas de Isabel, lembranças que Helena jamais soube que existiam. Chocada, Helena recuou um passo. Como ela poderia ser filha daquele homem rico? Como poderia pertencer a um mundo tão diferente do seu? Sua cabeça girava, tentando processar tudo. Eu não entendo. Sempre fui uma órfã", sussurrou, lágrimas brotando em seus olhos. Renato se aproximou devagar, respeitando seu espaço. "Você nunca esteve sozinha, minha filha. Eu te procurei a vida inteira", disse com a voz embargada. Daniel, que presenciava a cena, sentiu uma onda de emoção subir em seu peito. Ele admirava ainda mais a coragem daquela jovem. Helena, porém, sentia-se dividida entre a raiva de ter perdido uma infância de amor e o alívio de finalmente ter uma família. "Por que agora? Por que só agora?" Ela chorou,
deixando cair toda a dor reprimida durante anos. Renato não tinha respostas suficientes para curar aquelas feridas, mas jurou ali, de coração aberto, que faria de tudo para recuperar o tempo perdido. Helena, emocionada e confusa, não sabia se queria fazer parte daquele mundo. Seu instinto a dizia que a aceitação não viria fácil, especialmente de pessoas como Stella, que a haviam humilhado publicamente. E ela estava certa. No dia seguinte, uma reunião oficial foi organizada na mansão para apresentar Helena como filha legítima de Renato Salazar. Os principais membros da alta sociedade foram convidados e a mansão foi decorada novamente com luxo e elegância. Mas a atmosfera estava carregada de tensão. Stella, com um sorriso venenoso, observava cada movimento de Helena, pronta para atacar. Quando Renato anunciou publicamente a identidade de Helena, houve um murmúrio geral. Muitos disfarçaram o espanto, mas a incredulidade era visível. Como uma simples empregada doméstica podia ser herdeira de uma fortuna milionária? Helena, usando um vestido simples que escolhera às pressas, sentia os olhares como punhais atravessando sua alma. Stella aproximou-se, fingindo cordialidade. "Parabéns! Que reviravolta, não é?" disse com um sorriso falso. "Só espero que saiba se comportar entre nós." Aquelas palavras foram como veneno. Helena sentiu a raiva crescer, mas respirou fundo. Ela prometeu a si mesma que não cairia nas provocações. Não mais. Daniel, percebendo a tensão, se aproximou e ofereceu seu braço a Helena. "Você não está sozinha", murmurou para ela, fazendo-a sorrir levemente. Era estranho como, em tão pouco tempo, aquele homem havia se tornado seu porto seguro. Renato, emocionado, entregou a Helena um presente simbólico. Um colar de safira que havia pertencido à mãe dela, Isabel. "Ela sempre disse que esse colar era para a nossa filha", explicou, colocando a joia no pescoço de Helena. O salão silenciou por um momento diante da cena. Mesmo os mais cínicos sentiram um aperto no coração. Mas nem todos estavam dispostos a aceitar Helena tão facilmente. Nas sombras, Stella tramava algo pior. Ela não suportava a ideia de perder prestígio para alguém que, aos seus olhos, era apenas lixo. Nos bastidores, começou a espalhar boatos sobre Helena. Que ela era uma farsante, uma oportunista, que havia enganado Renato para se aproveitar de sua fortuna. Helena, sem saber da conspiração, começava a vislumbrar uma nova vida. Um futuro onde poderia estudar, viajar, conhecer o mundo. Um futuro onde, talvez, pudesse deixar de ser apenas uma sobrevivente e se tornar uma mulher que viveria, finalmente, de verdade. No entanto, a felicidade recém-descoberta de Helena estava por um fio. E a traição que se aproximava tinha o potencial de destruir não apenas seus sonhos, mas também o pouco que restava de sua fé nas pessoas. Mal sabia ela que o pior ainda estava por vir. A manhã seguinte parecia carregada de presságios. Helena acordou cedo, ainda com a cabeça cheia dos acontecimentos do dia anterior. Ela caminhava pela mansão, tentando se acostumar com aquele novo mundo que, até pouco tempo atrás, parecia tão distante da sua realidade. Cada quadro, cada móvel luxuoso, parecia sussurrar que ela não pertencia ali. Mas, dentro dela, crescia uma força silenciosa, a vontade de honrar a memória de seus pais biológicos. Enquanto isso, Stella se reunia discretamente com alguns membros influentes da sociedade local. Seu plano era simples, mas cruel: desmoralizar Helena publicamente, provando que ela era indigna de carregar o nome Salazar. Para isso, ela precisaria de uma arma: o passado desconhecido de Helena. E ela estava disposta a cavar até encontrar algo que pudesse usar. Naquela mesma tarde, Helena foi convidada para almoçar com Renato e Daniel em um restaurante exclusivo da cidade. Era a primeira vez que saía da mansão em um contexto tão diferente, e seu nervosismo era evidente.
Renato, percebendo sua tensão, tentou deixá-la confortável, contando histórias engraçadas de sua juventude e de como sonhava em ter uma filha. Daniel, por sua vez, olhava para Helena com admiração crescente. Ele via nela algo raro, uma pureza inabalável, mesmo após anos de sofrimento. Helena sorria timidamente, começando a se sentir aceita, quando uma presença familiar e indesejada invadiu o restaurante. Estela, elegantemente vestida, aproximou-se da mesa com um sorriso venenoso. "Que coincidência encontrar vocês aqui", disse, sentando-se sem ser convidada. Helena sentiu seu estômago revirar. A intuição lhe dizia que Estela não estava ali por acaso. E ela estava certa. Com a voz doce e falsa, Estela começou a fazer perguntas sutis sobre o passado de Helena. Onde ela havia crescido, quem eram seus amigos, o que sabia sobre seus pais adotivos. Helena, desconfiada, respondeu com cautela. Sabia que qualquer palavra poderia ser usada contra ela. Mas uma coisa era certa: sua infância fora dura. Passara por diversos lares adotivos, sempre sendo tratada como um fardo, até que, aos 16 anos, emancipou-se para trabalhar e sobreviver por conta própria. A conversa foi interrompida quando Daniel recebeu uma ligação urgente. Renato também precisou sair por alguns minutos para resolver um problema da empresa. Helena ficou sozinha na mesa com Estela, que não perdeu tempo. "Você pode ter enganado o Renato, mas a mim não engana", sussurrou, inclinando-se para a frente. "Eu vou provar para todos quem você realmente é." Helena engoliu em seco. Não queria causar problemas para Renato, não agora que finalmente o encontrara, mas também não aceitaria ser ameaçada. "Faça o que quiser, Estela", respondeu firme, surpreendendo a mulher. A verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. As palavras de Helena a fortaleceram, mas também a alertaram. Sabia que precisava se preparar para uma guerra que não havia escolhido lutar. De volta à mansão, conversou longamente com Daniel. Ele, percebendo a gravidade da situação, sugeriu contratar um investigador particular para descobrir o que Estela estava tramando. Helena hesitou. Não queria cair nos mesmos jogos sujos, mas Daniel foi firme. Proteger-se não é se rebaixar, é ter sabedoria. Relutante, ela aceitou. Em segredo, Daniel contratou Marcos Vieira, um dos melhores investigadores da cidade, para monitorar os passos de Estela. Enquanto isso, Estela, obcecada, encontrava uma pista, um registro antigo de Helena em um abrigo de menores, datado de 2004. Para ela, isso seria suficiente para manchar a imagem da jovem, pintando-a como uma menina de rua, indigna da fortuna dos Salazar. Mal sabia ela que aquele documento, em vez de destruir Helena, revelaria uma história ainda mais poderosa. No dia da tão esperada cerimônia oficial de reconhecimento, onde Helena receberia seu novo sobrenome legalmente, Estela planejou seu golpe final. A cerimônia seria realizada no salão principal da mansão, com a presença de empresários, políticos e toda a alta sociedade local. Helena, vestida com um vestido azul claro que realçava sua simplicidade e beleza, descia as escadas com um misto de nervosismo e esperança. Renato, emocionado, a esperava no altar improvisado, onde assinariam os documentos diante de todos. O juiz já estava presente, pronto para dar início à cerimônia. Quando a primeira assinatura foi feita, Estela levantou-se no meio da multidão. Em suas mãos, o antigo registro do abrigo. Com voz alta e clara, ela interrompeu a solenidade. "Senhoras e senhores, antes que esta farsa continue, permitam-me mostrar quem realmente é Helena", bradou, chamando a atenção de todos. Helena congelou no lugar, sentindo todos os olhares novamente pesando sobre ela. Renato, furioso, tentou intervir, mas Estela não se calou. Exibiu o documento como uma prova irrefutável. Esta jovem cresceu em um abrigo para crianças abandonadas. Ela não pertence a este mundo, está apenas atrás da fortuna dos Salazar, acusou com uma crueldade fria.
O salão mergulhou em um silêncio constrangedor. Helena, de pé, olhava para Estela com os olhos marejados, mas não de vergonha, de dor, de revolta, de tristeza por ver tanta maldade gratuita. Antes que pudesse responder, Renato tomou a frente com uma força que poucos já tinham presenciado. E daí se ela cresceu em um abrigo? Isso só prova que ela é ainda mais forte, ainda mais digna, disse, sua voz firme ecoando pelo salão. Minha filha é um milagre que a vida me devolveu. As palavras de Renato arrancaram aplausos tímidos que rapidamente cresceram, até preencher todo o ambiente. Helena, com lágrimas escorrendo pelo rosto, sorriu. Não de tristeza, mas de orgulho. Pela primeira vez, sentia que tinha um lar, uma família. Mas enquanto todos aplaudiam, nas sombras, alguém observava. Alguém que carregava um segredo ainda mais sombrio, capaz de mudar tudo novamente. A festa de reconhecimento, que deveria ser um momento de alegria, agora fervia em tensão. Apesar dos aplausos calorosos que Helena recebeu, ela sentia no peito a presença de uma ameaça invisível. E estava certa. Do fundo do salão, um olhar frio e atento observava cada detalhe. Era Gustavo, um ex-funcionário da empresa de Renato Salazar, que nutria antigos ressentimentos contra a família. Gustavo fora demitido anos atrás, acusado de fraude financeira. Desde então, jurara vingança. Ao descobrir que Helena havia sido reconhecida como herdeira, viu a oportunidade perfeita para golpear Renato onde mais doía, sua família. Em silêncio, ele deixava seus planos se desenharem como peças de um jogo cruel. Enquanto isso, Helena tentava manter a postura. Renato, percebendo seu desconforto, a abraçou com força, como um escudo. Não importa o que digam, você é minha filha. Nunca mais estará sozinha, sussurrou. E essas palavras se gravaram como tatuagens invisíveis no coração dela. Nos dias seguintes, a mansão se encheu de visitantes e curiosos. Helena, ainda se adaptando à nova vida, dedicava parte de seu tempo a entender a fundação de caridade criada por Renato, voltada para crianças em situação de risco. Uma paixão antiga dele, reacendida pela história de vida de Helena. Em meio a essa nova rotina, Daniel se mostrava um apoio constante. Seus gestos simples, como trazer um café ou um sorriso cúmplice, confortavam Helena mais do que ela poderia expressar. Aos poucos, a amizade entre eles se tornava algo mais intenso, ainda que nenhum dos dois tivesse coragem de confessar. Por outro lado, Estela tramava silenciosamente. Humilhada após o fracasso na cerimônia, ela prometeu a si mesma que derrubaria Helena de outra forma. Aliou-se sem saber do perigo a Gustavo, oferecendo informações privilegiadas em troca de discrição. O que Estela não sabia é que Gustavo tinha planos próprios e que ela era apenas mais uma peça no jogo. Certa noite, enquanto revisava documentos antigos da fundação, Helena encontrou uma carta esquecida dentro de uma pasta. Era uma carta escrita em 1996, por sua mãe biológica, endereçada a Renato Salazar. Com mãos trêmulas, ela leu: Renato, se algum dia você encontrar nossa filha, saiba que ela é fruto de um grande amor. Não pude ficar ao seu lado, mas jamais deixei de amá-lo. Proteja nossa pequena. Ela é a luz que deixei para você. Helena não conseguiu conter as lágrimas. Aquela carta não apenas confirmava seu vínculo com Renato de forma ainda mais profunda, como também revelava algo que ninguém havia lhe contado. Seus pais biológicos se amaram verdadeiramente e sua separação não foi voluntária. Atordoada, procurou Renato para esclarecer tudo. Ele, ao ver a carta, empalideceu. Seu nascimento foi cercado de mentiras, minha filha, confessou, a voz embargada. Sua mãe, Laura, foi forçada a se afastar de mim pela família dela, e quando tentei procurá-la, disseram que ela havia morrido. Mas era mentira. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Sua história, antes em pedaços, começava a ganhar forma. Mas uma forma cheia de cicatrizes e segredos escondidos por quase 30 anos.
Na mesma noite, Marcos Vieira, o investigador contratado por Daniel, trouxe novas informações. Ele descobrira que Gustavo havia conseguido documentos internos da empresa Salazar e estava tentando forjar provas de que Helena era uma oportunista, envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro. Era mais grave do que imaginavam. Renato, Daniel e Helena se reuniram para traçar uma estratégia. Se esses documentos falsos forem divulgados, será um escândalo, explicou Marcos. E mesmo sendo mentira, até provar a verdade, o dano já terá sido feito. Helena respirou fundo. Ela sabia que não podia deixar que as sombras do passado a destruíssem. Já tinha perdido muito para o destino. Agora, era hora de lutar. Se querem guerra, terão guerra, disse, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. No dia seguinte, fingindo não saber dos planos de Gustavo, Helena foi trabalhar normalmente na fundação. Atuava como se nada estivesse errado, enquanto nos bastidores, Renato e Daniel preparavam uma armadilha. Eles convidaram Gustavo para uma reunião confidencial sobre uma possível doação milionária para a fundação. Sabiam que ele não resistiria à tentação. O encontro seria gravado, e qualquer tentativa de chantagem seria imediatamente denunciada às autoridades. Às 19 horas daquele mesmo dia, Gustavo chegou ao escritório montado no interior da fundação. Helena, Daniel e Marcos o aguardavam com câmeras discretas escondidas. No início, Gustavo manteve a pose, fingindo interesse no projeto. Mas bastaram alguns minutos de conversa para que ele mostrasse suas verdadeiras intenções. Eu posso garantir que nada vaze se vocês me pagarem o suficiente, disse, deslizando uma pasta cheia de documentos falsificados pela mesa. Sua arrogância era tanta que nem percebeu que estava se incriminando em vídeo. Helena manteve a calma, surpreendendo até Daniel. E se não pagarmos? Perguntou, encarando Gustavo nos olhos. Então a imprensa vai adorar saber quem você realmente é, ameaçou ele. Foi nesse momento que Marcos entrou em ação, revelando seu distintivo de investigador particular, enquanto Renato surgia pela porta com 2 policiais. Gustavo tentou fugir, mas foi algemado ali mesmo diante de todos. O alívio foi imediato, mas Helena sabia que aquela batalha vencida era apenas uma entre muitas que ainda enfrentaria. Quando todos saíram do escritório, ela ficou sozinha por alguns instantes. Olhou para o céu pela janela, pensando na mãe que nunca conheceu e no pai que finalmente tinha ao seu lado. A vida havia sido cruel, mas agora ela havia encontrado o seu lugar e estava disposta a protegê-lo com todas as forças. No entanto, uma última peça do passado ainda precisava ser encaixada. Uma peça que, quando revelada, mudaria para sempre a vida de Helena e de todos ao seu redor. A manhã seguinte trouxe consigo uma nova onda de incertezas. Helena acordou cedo. O peso do que acontecera na noite anterior ainda se fazendo presente. A prisão de Gustavo foi um alívio, mas o sentimento de que algo maior ainda estava por vir a inquietava. Renato, Daniel e ela estavam unidos contra os inimigos que surgiam em seu caminho, mas os fantasmas do passado continuavam a rondá-la. Após o ocorrido com Gustavo, a mídia se agitou. Boatos começaram a circular sobre a fundação de caridade, e alguns questionavam a veracidade das intenções de Helena. Para o público, a prisão de Gustavo poderia ser vista como uma jogada de poder da família Salazar. Mas ninguém sabia da dor silenciosa que Helena carregava. Seus inimigos não eram apenas aqueles que tentavam roubar sua posição, mas também aqueles que queriam sujar seu nome e destruir sua confiança. Durante o café da manhã, Daniel entrou na sala com uma expressão preocupada. Ele havia conversado com alguns jornalistas que estavam mais focados no escândalo do que nos detalhes reais. Helena, precisamos estar preparados. Mais coisas virão à tona e a mídia pode ser nossa maior inimiga nesse momento. Helena olhou para ele, o peso das palavras calando fundo em seu coração. Eu sei, Daniel. Mas precisamos manter o foco. Vamos continuar o trabalho da fundação.
Vamos mostrar ao mundo o que realmente fazemos. Ela não podia se deixar abalar. O que ela passara até ali a fizera mais forte, e ela sabia que não estava mais sozinha. Mas o que a incomodava era a constante sombra de Estela, que não parecia disposta a desistir. A ex-esposa de Renato tinha raízes profundas na sociedade, e suas alianças a tornavam um inimigo formidável. Helena já percebera que Estela estava jogando um jogo muito mais sutil e perigoso do que imaginava. Foi quando Helena recebeu um telefonema inesperado. O número desconhecido a fez hesitar, mas ao atender, ouviu uma voz familiar e fria, que a fez tremer por dentro. "Helena", disse Estela com um tom venenoso, "você não vai conseguir o que quer. Há segredos que ainda precisam ser revelados e a verdade sempre vem à tona, por mais que você tente escondê-la." Aquelas palavras cortaram como lâminas. Helena sentiu o ar faltar por um momento, mas com uma força que desconhecia ter, respondeu: "Se você acha que pode me derrubar, está muito enganada. A verdade será revelada no momento certo, e você não poderá fazer nada para impedi-la." Estela apenas riu do outro lado da linha antes de desligar, deixando Helena com o coração apertado e uma sensação de urgência. "O que será que ela sabe?" pensou. Mas uma coisa estava clara. Estela ainda tinha algo nas mãos. Algo que poderia destruir tudo o que Helena e Renato haviam construído. O dia seguiu com Helena tentando se concentrar nas questões da fundação. Mas as palavras de Estela ecoavam em sua mente. Ela sabia que precisava descobrir o que mais sua inimiga estava escondendo, antes que fosse tarde demais. A verdade era sua maior aliada, mas havia algo nas sombras que parecia querer mantê-la refém. Como um quebra-cabeça, ela tentava encaixar as peças, mas sentia que algo ainda estava faltando. Enquanto isso, Renato estava mais distante. Ele sempre fora um homem reservado, mas sua frieza nas últimas semanas se intensificara. Helena sabia que ele também carregava seus próprios fantasmas e que os segredos do passado ainda o assombravam. Ela sentia a pressão de ser o pilar de sustentação de toda a família Salazar, mas seu coração se apertava ao ver a distância crescente entre eles. Naquela tarde, Helena decidiu ir ao arquivo pessoal de Renato, na esperança de encontrar pistas que pudessem ajudá-la a entender mais sobre os mistérios que ainda a cercavam. Ela entrou em seu escritório e começou a vasculhar as gavetas, cada documento trazendo mais perguntas do que respostas. Foi então que encontrou algo que a fez parar. Uma carta datada de 1992, com um nome que ela reconheceu. Era o nome de sua mãe biológica. Helena sabia que essa carta poderia mudar tudo. Ela abriu com mãos trêmulas, e as palavras escritas nela a deixaram sem fôlego. "Helena, minha filha, sou eu, Laura. Eu sei que você não tem lembranças de mim, mas quero que saiba que minha decisão de deixá-la foi a mais difícil da minha vida. Não tenho tempo para explicar tudo agora, mas vou deixar um segredo para você. A chave para entender quem você é, quem eu sou e a verdade sobre sua origem está com Renato. Ele sempre soube, mas nunca teve coragem de contar. A carta estava assinada por sua mãe. As palavras dela reverberaram na mente de Helena como um eco do passado. Sempre soube, mas nunca teve coragem de contar. A revelação foi um golpe duro. Helena não conseguia mais respirar direito. Renato sabia de algo sobre sua mãe que ela nunca imaginou. Havia mais segredos em jogo e agora ela estava determinada a descobrir a verdade, custe o que custar. Mas, ao mesmo tempo, um medo crescente começou a invadi-la. O que ela não sabia poderia destruir a imagem que tinha de sua família e mudar sua vida para sempre. Ela precisava confrontar Renato. Precisava de respostas, e ele era a chave para tudo. À noite, no jantar, Helena se aproximou dele com um olhar firme. "Renato, temos que conversar. Agora." Ele a olhou surpreso com a intensidade de seu tom, mas viu nos olhos de Helena uma determinação que não podia ser ignorada. "O que aconteceu, minha filha?" perguntou,
já pressentindo que ela havia descoberto algo importante. Eu encontrei a carta de minha mãe, disse Helena, a voz carregada de emoção. Ela disse que você sempre soube da verdade, mas nunca teve coragem de me contar. A sala ficou em silêncio. Renato baixou a cabeça, como se o peso da culpa finalmente o atingisse. Helena, eu devia ter te contado, ele começou, a voz trêmula. Mas havia tanto medo, tanta dor no passado. Eu nunca soube como te proteger da verdade. Helena sentiu um nó no peito. As palavras de Renato confirmavam o que ela temia. Ela tinha sido mantida no escuro por uma razão. E o que mais ele escondia? Você não me protegeu, Renato. Você me escondeu. Me escondeu da verdade. Ele levantou os olhos e Helena viu um homem destruído, finalmente abrindo seu coração. Mas será que ela poderia perdoá-lo por tudo o que havia feito? Eu fiz o que achava ser melhor, ele murmurou. Mas eu estava errado. Eu nunca quis te perder. Helena ficou ali, olhando para ele, seu coração dividido entre a dor do abandono e a esperança de um futuro onde a verdade finalmente seria livre. Mas o que mais seria revelado quando o passado ainda estivesse à espreita? O silêncio que se seguiu à revelação de Renato foi denso, quase palpável. Helena sentiu seu coração pulsando com força, como se algo dentro dela estivesse prestes a romper. O que ela mais temia estava acontecendo. As paredes de sua vida perfeita estavam desmoronando, e a verdade que ela tanto buscava agora parecia ser uma tempestade prestes a engolir tudo. Renato estava ali, diante dela, com os olhos cheios de culpa. Mas ele não conseguia encontrar as palavras certas para expressar o arrependimento que se formava em seu peito. Ele sabia que a mentira, a omissão de sua parte, havia custado muito a Helena. Ele havia feito tudo o que podia para protegê-la, mas ao fazer isso, acabara a privando da própria verdade. E agora, estava tarde demais para voltar atrás. Helena não sabia se conseguia mais olhar para ele da mesma forma. O homem que ela amava, com quem havia compartilhado tantas esperanças e sonhos, estava agora envolvido em uma teia de segredos. Mas sua mãe, Laura, havia dito que ele sabia. E se ele soubesse, o que mais ele escondia? O que mais ele não tinha coragem de contar? Renato, você sempre soube. O que mais está por trás disso? A voz de Helena tremia, mas seu olhar era firme. Ela precisava da verdade, e nada mais importava além disso. Ele a encarou por um momento, antes de desviar os olhos, como se tivesse medo de encarar o olhar penetrante dela. Helena podia sentir a tensão entre eles, como se a distância física fosse o menor dos problemas. As palavras não vinham fácil para ele, e ela sabia que ele estava lutando contra algo muito maior do que sua própria culpa. Helena, Renato engoliu em seco, seu rosto marcando a luta interna. Ele olhou para as mãos, então para os olhos dela novamente, e finalmente se deu conta de que não havia mais escapatória. Eu só queria proteger você de toda essa dor. Eu estava tentando te proteger do mal, do que sua mãe havia se envolvido. As palavras de Renato caíram como pedras, pesadas e pungentes. Helena franziu a testa, incapaz de entender o que ele queria dizer com proteger. O que ele sabia sobre o passado de sua mãe que ela não sabia? Proteger? De que, Renato? O que você está tentando me dizer? Ela estava começando a perder o controle e sabia que precisava entender tudo aquilo antes que as sombras do passado a engolissem. Renato suspirou profundamente, sua expressão mostrando o peso das palavras que ele estava prestes a dizer. Era como se ele estivesse prestes a desenterrar um cadáver, algo que ele tentara enterrar por tanto tempo. A sua mãe, Laura, estava envolvida em coisas que você nunca imaginou. Ela não era apenas uma vítima, Helena. Ela estava ligada a um grupo muito perigoso que tem implicações na fundação de caridade que você gerencia agora. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha.
Ela não podia acreditar no que estava ouvindo. Sua mãe, a mulher que ela sempre admirara, estava envolvida com algo tão sombrio. O que ele queria dizer com um grupo perigoso? Tudo o que ela acreditava ser sua vida, seus sonhos e sua missão de ajudar os outros agora parecia estar em risco. Isso não pode ser verdade, Helena murmurou, suas palavras quase imperceptíveis, como se tivesse dificuldade em processar aquilo. Eu sei que é difícil de acreditar, mas você precisa entender que sua mãe estava se envolvendo com pessoas poderosas, e esses homens e mulheres são implacáveis. Ela foi forçada a fazer escolhas que afetaram todos ao seu redor, inclusive você. A voz de Renato estava carregada de uma tristeza que Helena nunca imaginou ver nele. Ela sentiu uma sensação de vertigem. Tudo ao seu redor parecia girar, e ela tentava juntar as peças de um quebra-cabeça cujas peças simplesmente não se encaixavam. Sua mãe, a mulher que ela sempre considerou uma heroína, estava envolvida com pessoas que ameaçaram destruir tudo o que ela e Renato haviam construído. A fundação, a qual ela dedicara toda a sua vida, agora parecia um castelo de cartas prestes a desmoronar. Mas eu não entendo, Renato. Se ela estava envolvida com esse grupo, por que não me contou? Por que não me alertou? Helena sentiu a dor se intensificando. Ela precisava de uma explicação, uma razão que fizesse sentido. Renato se aproximou, com um olhar sombrio. Ele parecia desconcertado, como se soubesse que não havia como voltar atrás agora. Eu também não sabia até que ponto ela estava comprometida. Eu estava em uma posição difícil, Helena. Eu soube de algumas coisas que aconteceram, mas eu não sabia a gravidade da situação. Quando você começou a fundação, eu vi uma oportunidade de dar um novo rumo a tudo. Eu queria te ajudar a se afastar disso, sem que você soubesse de tudo o que estava envolvido. O olhar de Helena endureceu. Ela sentiu uma raiva crescente dentro de si, mas ao mesmo tempo, uma sensação de traição tão profunda que foi como se o chão abaixo dela se abrisse. Seu próprio marido, alguém em quem ela confiava, estava ligado a tudo o que ela sempre acreditara ser puro e certo. Então você me manteve na ignorância. Você me fez acreditar que estava fazendo o certo enquanto me escondia a verdade. Helena se levantou, a raiva e a dor transbordando em sua voz. Você não tem direito de tomar essas decisões por mim, Renato. Eu sou adulta. Eu sou capaz de lidar com a verdade. Ele ficou em silêncio, sem saber o que dizer. As palavras dele estavam falhando, porque ele sabia que havia cometido um erro irreparável. Helena não sabia mais como lidar com isso. A confiança que ela tinha nele estava se desfazendo diante de seus olhos, e o futuro que ela imaginava ao lado dele agora parecia uma ilusão. Eu não sabia o que mais fazer. Eu pensei que, se te protegesse dessa verdade, talvez pudéssemos construir algo melhor. Eu estava tentando te salvar, Helena. Ele parecia sincero, mas a sinceridade não poderia apagar a dor. Ela virou as costas para ele, o coração pesado e a mente tumultuada. As sombras do passado haviam finalmente surgido, e com elas, Helena sabia que nada seria mais como antes. As respostas estavam ao seu alcance, mas a verdade era mais do que ela poderia suportar naquele momento. Eu não sei se posso continuar, Renato. Não sei mais quem você é. Ela disse, sua voz quase quebrando. Ele tentou se aproximar, mas ela levantou a mão, pedindo-lhe silêncio. Havia algo dentro dela que a empurrava para longe, para o desconhecido, para o que ela precisava descobrir sozinha. Eu preciso de tempo, Helena sussurrou. Eu preciso de tempo para entender tudo isso. Com essas palavras, ela saiu da sala, deixando Renato sozinho, sua mente cheia de arrependimentos e dúvidas, sem saber se ainda havia uma maneira de consertar o que ele quebrara. O ar estava pesado enquanto Helena caminhava pela casa, cada passo ecoando como uma lembrança do que ela perdera. O que começou como uma vida perfeita, agora parecia um labirinto de mentiras e enganos. Ela estava sozinha, mas ao mesmo tempo não sentia nenhum pingo de paz.
Tudo o que ela acreditava ser seguro havia se transformado em um campo minado de segredos, e ela ainda não sabia como sair dele. A fundação de caridade, que era o centro de sua vida, agora parecia mais uma fachada. Durante anos, ela havia acreditado que estava fazendo a diferença no mundo, ajudando aqueles que mais precisavam. Mas agora ela sabia que sua própria mãe, Laura, estava envolvida com pessoas que podiam destruir tudo o que ela tinha construído. O medo e a raiva a consumiam a cada segundo. Helena entrou no escritório, onde os documentos da fundação estavam organizados meticulosamente. Ela sempre teve orgulho daquele lugar, mas hoje ele parecia apenas mais um lembrete do quão frágil era a sua realidade. Sentou-se à mesa, pegou um dos relatórios e olhou para ele, mas as palavras dançavam na sua frente. Ela estava incapaz de se concentrar em qualquer coisa que não fosse a sensação de traição que a dominava. Sua mente estava um turbilhão. Ela pensava em Renato e na promessa que ele havia feito de protegê-la. Mas, ao mesmo tempo, ela pensava na mãe que ela tinha perdido para o segredo e nas perguntas que nunca haviam sido respondidas. Como sua mãe se envolvera com aquele grupo? O que ela sabia? Por que não contou a Helena? A dor do abandono agora se multiplicava, porque não era apenas o amor que estava em jogo, mas também a confiança. Helena passou a mão pelo rosto, tentando afastar a dor. Ela sabia que precisava de respostas, mas não sabia por onde começar. Laura não estava mais lá para explicar, para pedir desculpas. Tudo o que restava eram as peças soltas, as memórias fragmentadas de uma mãe que a havia amado, mas que, de alguma forma, a havia afastado de tudo o que era importante. Ela se levantou e foi até a janela, olhando para o jardim que parecia calmo e pacífico, em contraste com a tempestade dentro de sua mente. O vento soprava suavemente, como se tentando acalmá-la, mas não havia paz dentro dela. A sensação de estar perdida a consumia. Não era apenas o medo da verdade, mas o medo do que ela faria com essa verdade quando a encontrasse. De repente, seu celular vibrou sobre a mesa. Helena hesitou por um momento, sem querer atender. Ela sabia que era Renato, e estava exausta demais para lidar com ele naquele instante. Mas ao olhar para a tela, ela viu o nome de sua amiga, Laura, e algo na urgência daquela chamada fez seu coração acelerar. Ela atendeu rapidamente. Helena, você precisa ouvir isso. A voz de Laura estava tensa, mais grave do que o normal. Eu descobri algo que pode mudar tudo. O que você descobriu? Helena perguntou, sentindo a tensão crescer em seu corpo. Laura hesitou, e por um momento, o silêncio entre as duas parecia opressor. Ela sabia que a amiga tinha estado ao seu lado em muitos momentos difíceis, mas o que ela estava prestes a dizer talvez fosse mais do que Helena fosse capaz de entender. Eu estive investigando um pouco mais sobre o grupo com o qual sua mãe estava envolvida e descobri algo. Algo muito maior do que qualquer um de nós imaginava. Laura fez uma pausa, deixando a tensão tomar conta do ambiente. Eu acho que você está prestes a descobrir algo terrível. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que Laura queria dizer? O que ela havia descoberto sobre a mãe dela que pudesse ser ainda mais devastador? Os olhos de Helena se arregalaram, e ela sentiu uma necessidade urgente de entender mais. O que você quer dizer com isso, Laura? O que está acontecendo? Sua voz estava trêmula, a ansiedade se apoderando dela. Laura respirou fundo antes de responder. O que eu descobri é que o grupo com o qual sua mãe estava envolvida tem conexões muito mais profundas com pessoas influentes. Não é só uma questão de dinheiro ou poder. Eles têm informações sobre cada um de nós. E, Helena, eu tenho medo de que você tenha sido uma peça nesse jogo o tempo todo, sem nem perceber. Helena sentiu o estômago revirar. Ela não sabia o que sentir. Sua mente estava cheia de imagens e suposições, mas nenhuma delas fazia sentido. O medo de que sua mãe tivesse se envolvido em algo ainda mais sinistro a consumia,
E agora sua amiga estava sugerindo que ela também fosse parte de algo maior, mais perigoso do que ela imaginava. O que ela tinha feito para se tornar alvo dessa rede de influência? Então, o que você está me dizendo, Laura? Que eu sou parte de tudo isso? A voz de Helena estava baixa, mas o medo que ela sentia agora estava estampado em seu rosto. Laura se afastou da conversa por um instante, provavelmente tentando reunir coragem para continuar. Eu não sei o que mais dizer, Helena, mas quando você souber a verdade, você vai entender o que quero dizer. O que sua mãe fez foi muito maior do que você imagina. Mas há uma coisa que você precisa saber. Você não está sozinha nisso. E se você realmente quer colocar um fim nisso, você vai precisar ser mais forte do que nunca. Helena sentiu uma onda de emoção tomar conta dela. As palavras de Laura não eram apenas um aviso, eram um chamado para enfrentar o que estava por vir. Ela sabia que a verdade estava mais perto do que nunca. O que ela faria com essa verdade agora? Oh, eu preciso saber de tudo, Laura. Eu não posso mais viver com essas dúvidas. Helena afirmou, sua voz agora carregada de determinação. Ela desligou o telefone e ficou em silêncio por alguns momentos, absorvendo o que acabara de ouvir. Agora, ela sabia que estava prestes a enfrentar uma verdade que poderia mudar tudo em sua vida. Mas a pergunta que não queria se fazer era: ela estava preparada para lidar com o que viesse pela frente? Com um último suspiro profundo, Helena se levantou, sua mente cheia de determinação. O que quer que fosse necessário para desvendar os segredos que sua mãe e Renato haviam escondido, ela faria. Ela não tinha mais tempo a perder. Helena sabia que o confronto final estava próximo. Não era mais uma questão de entender o que havia acontecido no passado, mas sim de enfrentar o que ela tinha se tornado ao longo desse caminho tortuoso. Cada passo que ela dava agora parecia mais pesado, pois não era apenas o peso das descobertas que a oprimia, mas também a responsabilidade do que ela teria que fazer com a verdade. Ela olhou para o espelho, sentindo um estranhamento em relação à mulher que refletia de volta para ela. Não era mais a Helena inocente, cheia de sonhos e esperança. Ela se tornara alguém mais forte, mais desconfiada, mais ciente do que estava em jogo. Mas havia uma parte dela que ainda se perguntava: será que ela havia feito a coisa certa ao buscar tantas respostas, mesmo sabendo o quão perigoso seria? O telefone vibrou em sua mão, interrompendo seus pensamentos. Era Laura, novamente, mas desta vez, a mensagem estava carregada de urgência. Helena, é agora. Eles sabem que você está atrás da verdade. Vá até o lugar onde tudo começou. Eu sei onde sua mãe escondia as coisas. Helena engoliu seco. O onde tudo começou não precisava ser explicado. Ela sabia exatamente o que Laura queria dizer. Era no antigo escritório da mãe, na casa de campo onde Helena e Laura passavam as férias quando eram crianças. Um lugar que agora parecia muito mais sombrio do que na época em que ela se lembrava dele como um refúgio de felicidade. Com a mente cheia de uma mistura de medo e determinação, Helena pegou suas coisas e saiu rapidamente. Cada movimento parecia carregado de uma urgência inusitada, como se o tempo estivesse se esgotando e ela não tivesse mais espaço para hesitar. A viagem até a casa de campo foi silenciosa. Uma estranha calma dominava o ambiente, como se o próprio mundo estivesse aguardando para ver o que aconteceria. Ao chegar, a velha casa parecia mais imponente do que nunca. As paredes desgastadas, os jardins que antes eram bem cuidados, agora estavam tomados por mato alto. A casa parecia estar guardando todos os segredos do passado, e Helena sentiu um arrepio na espinha ao perceber que talvez ali estivesse a última peça do quebra-cabeça. Ela entrou na casa respirando fundo. O cheiro de madeira envelhecida preenchia o ambiente e as sombras que se projetavam nas paredes pareciam quase vivas, como se estivesse sendo observada a cada passo. Helena seguiu até o escritório de sua mãe, o mesmo lugar onde tantas vezes a viu trabalhar.
Ao entrar, as lembranças de sua infância vieram à tona. Mas havia algo estranho no ar. Algo estava diferente. O escritório estava vazio, exceto por uma grande mesa no centro. No canto, uma estante de livros ainda mantinha seus volumes organizados. Mas algo chamou sua atenção. No fundo, no lado mais distante da sala, havia uma porta secreta, que sempre soubera existir, mas nunca tivera coragem de abrir. Ela se aproximou lentamente, o som de seus passos ecoando nas paredes vazias. Com a mão trêmula, ela girou a maçaneta e entrou no compartimento oculto. O que encontrou lá foi algo que a deixou sem palavras. Lá dentro, uma série de documentos estavam espalhados por uma mesa, todos relacionados ao mesmo grupo de pessoas poderosas com as quais sua mãe estava envolvida. Mas o mais chocante de tudo era um conjunto de fotos antigas, datadas de anos atrás, quando Helena ainda era uma criança. As fotos mostravam sua mãe em reuniões secretas com pessoas influentes. Pessoas que Helena nunca imaginou que estivessem tão perto de sua vida. Mas havia uma foto específica que a fez parar no lugar. Era uma foto de sua mãe, sorrindo ao lado de um homem que ela reconhecia imediatamente. Renato. Ele estava ali, ao lado de sua mãe, com um sorriso que ela nunca imaginaria ser possível, considerando as circunstâncias em que os dois estavam agora. Não pode ser, pensou Helena, sua mente rodando. Ela sentia como se estivesse vendo o pior tipo de traição possível. Ela pegou a foto com as mãos trêmulas, examinando cada detalhe. Era claro que Renato estava mais envolvido com sua mãe do que ela jamais poderia imaginar. Mas o que mais a chocou foi a última linha escrita no verso da foto. O preço da verdade será muito alto. Aquelas palavras, simples, mas carregadas de um peso imenso, atingiram Helena como um raio. Ela estava prestes a descobrir algo muito maior do que imaginava. A verdade que tanto buscava poderia destruir tudo o que restava de sua vida. Antes que ela pudesse processar completamente, o som de um carro vindo de fora a interrompeu. Ela correu até a janela e viu uma silhueta familiar. Renato. Ele estava ali, parado diante da casa, com um olhar profundo e tenso, como se soubesse que aquele momento havia chegado. Ele não estava mais tentando esconder quem ele realmente era. A máscara havia caído. Helena sabia que tinha que confrontá-lo. Não havia mais escapatória. Ela desceu até a entrada da casa, o coração batendo acelerado. Ao abrir a porta, Renato a olhou com uma mistura de dor e arrependimento. Eu sabia que você chegaria até aqui. Sua voz estava baixa, quase um sussurro. Você sabia, mas nunca me disse a verdade. O que você e minha mãe estavam fazendo? A pergunta de Helena saiu com um tom de acusação, mas ao mesmo tempo, ela sentia uma tristeza profunda. A dor de ser traída por quem ela mais amava parecia quase insuportável. Renato respirou fundo e deu um passo à frente. Eu fui parte de algo muito maior do que você pode imaginar. Não era só sobre dinheiro ou poder. Eu estava tentando proteger você, Helena. Quando você descobriu tudo, pensei que a melhor escolha fosse esconder a verdade. Mas agora vejo que fiz tudo errado. Helena olhou para ele, sentindo a dor da descoberta tomar conta dela. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dela se quebrava. Ela sabia que, no fundo, ele também estava perdendo muito. Você mentiu para mim. Você me afastou da verdade. E a minha mãe? Ela sabia de tudo isso? Helena perguntou com os olhos cheios de lágrimas. Renato abaixou a cabeça, sua voz falhando. Ela estava tentando te proteger de algo maior. E agora não podemos voltar atrás. O que fizemos foi um erro, mas há uma última chance de consertar as coisas. Eu te amo, Helena. E, por mais difícil que seja, você tem que decidir se vai seguir esse caminho até o fim. Helena olhou para ele, suas emoções se misturando. Ela queria acreditar nas palavras dele, mas a dor era maior do que qualquer explicação.
Ela sabia que o destino dela agora estava em suas mãos. E a decisão que ela tomasse mudaria tudo. A última foto que ela viu, com aquelas palavras perturbadoras, ecoava em sua mente. O preço da verdade seria alto, mas ela estava disposta a pagar. Ela deu um passo para trás, olhou para Renato pela última vez e disse com voz firme: "A verdade vai me libertar. E se o preço for alto demais, então eu vou pagar. Mas não vou viver mais com mentiras." Ela se virou e entrou na casa, deixando Renato para trás. Helena sabia que, agora, sua verdadeira jornada estava apenas começando.